Eu vou ajudar você nesse vídeo a economizar mais de 100 horas de leitura para você entender como que você faz para consolidar um negócio duradouro, o que nós chamamos aqui de empresas perpetuáveis. Meu nome é Luciano Tokigawa, eu sou cientista, empresário e sou especialista em neurointeligência de negócios. Atuo com empresas há mais de 20 anos. Eu estou aqui para contribuir com a sua empresa através do seu conhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui e o principal, ative as notificações, porque nós publicamos conteúdos aqui semanal ou quinzenalmente. São conteúdos mais profundos, embasados cientificamente, logo dá mais trabalho para que a gente publique conteúdo de valor. Ponto importante aqui, os algoritmos dessa plataforma priorizam os conteúdos mais leves, engraçados, e não é o que você vai encontrar aqui. Aqui é para quem tem interesse genuíno em transformar conhecimento em ação na sua vida e nos seus negócios a partir dos conhecimentos científicos e das constatações neurocientíficas, que é a ciência que estuda o cérebro em funcionamento. Bora começar? Para a gente começar a nossa brincadeira, primeiro, a gente tem que entender sobre a jornada da humanidade, antropologia. Esse livro aqui, ele é escrito em formato de storytelling. Storytelling foi uma das grandes inovações do século passado. Storytelling é a arte de contar histórias e isso é predominante nos nossos cérebros há dezenas de milênios. A gente veio transcendendo o conhecimento até aqui através da contação de histórias. E isso, por isso que é leve ler, mas é importante a gente entender o que nos trouxe até aqui e essa é a jornada que a gente vai fazer aqui e agora. Por quê? Se nós entendemos como a espécie humana saiu lá de uma espécie em quase extinção na savana africana, há 60 mil anos atrás, para a espécie dominante do planeta com 8 bilhões de pessoas, a gente vai entender como que a gente consegue levar os nossos negócios também ao negócio dominante do seu mercado. Entendendo isso, nós aqui aprofundamos na Cintalab, entender como nós funcionamos como organismos vivos. Antifragilidade, de repente você gosta do termo aí, resiliência, não é? Pois é, resiliência é a propriedade da matéria que tem de sofrer estresse e não se deformar, volta ao formato original. Achar que o ser humano é resiliente é uma heresia. Imagina, nós sofremos estresse, impacto e a gente não se deforma. Colé, você tá maluco? Aquilo que te transformou na sua versão atual, na melhor versão de si mesmo, é exatamente aquilo que a gente... Isso é antifragilidade, é crescer no caos. Todo trauma, toda frustração, toda queda gera aprendizado e a gente não volta ao formato anterior. A gente gera uma disruptura de comportamento onde o comportamento anterior se torna irrelevante, se torna desnecessário. Quando você aprimora isso de forma mais consciente, tenhamos a consciência de que somos antifrágeis e não resilientes e assim que a humanidade vem evoluindo. Para que a gente entenda de pessoas, de fato, não tem como a gente teorizar. A gente precisa da neurociência para entender o nosso cérebro em funcionamento. Aqui, Antônio Damasio, conhecido como o pai da neurociência, nos traz uma série de constatações de erros anteriores, onde previa-se que nosso cérebro é um lado intuitivo, outro criativo, aliás, um lado racional, outro mais intuitivo, ideias errôneas de interpretação pelo comportamento humano superficial. Ainda as teorias ali que vieram ao chão do tal do cérebro triuno, como se tivéssemos 3 cérebros. Aqui é um colega da Fundação Getúlio Vargas, onde ele trouxe, assim, pela didática do cérebro trino, mais uma interpretação aprofundada de como o nosso cérebro, que é um só, ele funciona. Processos bottom-up, top-down, que aí Daniel Kahneman resume isso em pensamento rápido e pensamento lento, onde traz para a gente a constatação de que somos previsivelmente irracionais. É isso aí. Achou que o ser humano chegou até aqui pela racionalidade, pela inteligência? Não. Há 60 mil anos atrás, nós éramos em torno de 6 mil pessoas no meio da savana africana, na floresta. Qualquer um que desgarrasse do bando morreria, morto por predadores, mastigado por predadores. Só que a inteligência associativa fez com que nós crescêssemos em bando. E ali a gente entende que os nossos comportamentos são instintivos, emocionais e automáticos. Para que a gente entenda isso, ao longo de toda essa jornada, nós sempre tivemos grandes líderes,
líderes que lideravam pequenos bandos e foram dominando outros bandos. Neurociência para líderes. E aí a gente passa a entender quais são os fatores de influência no cérebro humano que promove o estímulo para a melhoria do comportamento do bando, ainda desmistificando como funciona a nossa mentalidade, mindset, entendendo mindset de crescimento, mindset fixo, mindset de enriquecimento, que é o de crescimento, e o mindset fixo, que é o de empobrecimento, de estagnação e queda. Ainda dentro desses fatores, dos dois tipos de mindset, quais são os estímulos que o cérebro dos liderados precisam para manterem-se motivados? Isso aqui, Daniel Pink, é conteúdo neurocientífico. E dentro dessa motivação, o que levam pessoas normais, comuns, ou até com uma habilidade mais para cá, pelo físico, pela intelectualidade, a romperem barreiras, desafios quase sobre-humanos. Angela Duckworth trouxe para a gente a interpretação do que levam pessoas a ultrapassarem esses desafios gigantescos e chamou isso de garra, que é a somatória de perseverança e paixão. Não aquela paixão, fogo de palha, mas uma paixão que é fruto do amor decidido, onde você decide se apaixonar pela mesma coisa todos os dias. Isso é sinônimo de excelência, ou seja, fazer hoje aquilo que tem que ser feito melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Garra, o que explica pessoas terem passado em testes desafiadores, que necessitava não só de inteligência intelectual, mas emocional, inteligência física, resistência, antifragilidade. Para que a gente traga essa garra em prol de uma única coisa, veio Mihaly Csikszentmihalyi e nos trouxe como é que nós performamos continuamente, como que a gente consegue entrar em estado de flow, como que eu consigo simplesmente emergir num desafio, faço o incrível, não percebo que o tempo passou, só depois que o tempo já passou. Como que você faz para entrar nesse estado de fluxo? E não tem como você manter-se nessa performance máxima. Por quê? No estado de fluxo é quando você está usando a maior das suas habilidades, predisposições ou talento, como você queira chamar, para vencer grandes desafios. Isso acontece eventualmente na nossa vida, mas o que nós temos em termos de consistência no comportamento humano é o tal do propósito, que começou, a gente tem cultura milenar japonesa que fala do Ikigai, mas propósito é estudado sim pela neurociência. Como funciona o cérebro das pessoas com um alto senso de propósito. Isso nos traz como funcionam os líderes com alto senso de propósito. Como que eu lidero o meu negócio, o bando, para gerar disruptura, para romper com o modelo anterior. E veja que o propósito em nossas mentalidades geram a chamada tripla felicidade no cérebro humano. Ocitocina, dopamina e serotonina. Estabilidade emocional, um pertencimento e motivação. De uma forma simplista de representar essa tripla felicidade. Mas você enxerga pessoas mais consistentes, mais atuantes, mais intensas. E isso é descrito quando Napoleão Hill, ao longo de 25 anos, estudou, atendeu, interpretou mais de 25 mil pessoas. Nessa obra de Napoleão Hill, As Leis do Triunfo, ele traz aqui, até interessante, uma tabela, onde ele traz quais são as características principais de, por exemplo, Dale Carnegie, Henry Ford, Roosevelt, pessoas de extremo triunfo, sucesso. Quais eram os fatores comuns entre essas personalidades? O que eles possuíam que os demais não possuíam? E mais do que isso, pois tem uma tabela aqui, se você quiser, comenta aqui no vídeo, se quiser saber mais informações sobre esses principais fatores, você comenta aqui embaixo no vídeo, que tem essa tabela aqui, ó, onde ele citou os principais. Desses principais, quais eram as 15 principais características que eles possuíam, que os levaram ao triunfo, a deixarem legados para a humanidade através dos seus negócios, através do seu ecossistema. E aí, dentro disso aqui tem Henry Ford, Benjamin Franklin, George Washington, Roosevelt, Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, tem Dale Carnegie, Napoleão, cara, Jesse James aqui é um que não foi tão interessante. Mas o que é fato
aqui diz sobre histórias de pessoas que deixaram legados. Mais do que isso, continuando, desses legados, ele, Napoleão Hill, ele construiu mais uma obra aqui, descrevendo como era o mindset de enriquecimento dessas pessoas que criaram o que era impossível, tornando possível. Mindset de enriquecimento. Quem pensa, enriquece. Obra, cara, prima de Napoleão Hill. E quando a gente pega isso aqui funcionando, um exemplo, a gente acaba cruzando isso com uma grande personalidade no mundo corporativo, que é, por exemplo, aqui nosso amigo Steve Jobs. Mas poderíamos falar de mais pessoas também. Tá ali, ó. Vamos falar aqui de Silvio Santos. Características extremamente semelhantes. Vamos falar aqui de mais gente? Vamos lá. Nossa, vai cair tudo aqui, ó. Caiu. Vamos falar de Walt Disney. Criou um mundo onde os sonhos se transformam em realidade. Will Smith, um monstro hollywoodiano. E todos esses consolidaram, tiveram o poder de consolidar negócios duradouros, longevos, negócios que transcendem gerações. E nesses negócios que transcendem gerações, tem duas obras fantásticas. Uma, inclusive, está emprestada, não está aqui, chama-se Empresas Humanizadas, Empresas com Propósito. A gente fala de empresas com propósito. O propósito do negócio é core business, o núcleo do negócio, a causa única dos negócios. E aí, você dá uma transitada ali em Reinventando Organizações, também que diz respeito a empresas com propósito. E, mais do que isso, adoro esse livro. É uma obra de uma consultoria que se aprofundou em várias empresas feitas para durar. Só para você ter uma ideia, quando questionaram para essa consultoria, a Nike, por exemplo, é uma empresa feita para durar? Disseram, tem tudo para ser. Entretanto, é muito jovem ainda para a gente dizer que sim. A Nike, salvo engano, tem uns 70 anos de idade. E olha só. Alexa, cancela. Alexa, cancela. E olha só, eu adoro esse livro aqui, você não vai se esquecer do autor desse livro. Jim Collins, tá? Feitas para Vencer, essa Feitas para Durar também é dele. E Jerry E. Porras, né? Você não vai esquecer dos autores. Aqui ele cita várias empresas sólidas, feitas para durar, o que levou essas empresas a se consolidarem, a transcenderem gerações, primeira, segunda, terceira geração, para quebrar aquele chavão que a gente tem aqui no Brasil, onde é pai rico, filho nobre e neto pobre. A empresa criada pelo pai, que vai lá, garra, determinação, estado de fluxo, sem entender porquê, mas alguns, conexão com propósito, cai na segunda geração, já perde tudo isso daí. Gozam dos benefícios da criação do primeiro criador e chega na terceira geração que não lambeu o sal, que chegou ali, não viu o capim que tinha quando estava ali, vai e termina de desestruturar, termina com a empresa, porque não sabe como foi criado. Quando a gente fala de empresas feitas para durar, ou empresas com propósito, ou empresas humanizadas, que é tudo a mesma coisa, nós estamos falando de legado. Legado diz respeito a uma única pessoa. A causa primária de todas as coisas. Uma pessoa que tem um foco de determinação, uma conexão com uma causa maior, que chama-se propósito, que é inexplicável. Simplesmente isso as movimenta, gerando mais ocitocina, dopamina e serotonina. Pegue grandes líderes que passaram pela humanidade e, para mim, minha interpretação, o maior líder de toda a humanidade, Jesus Cristo, ele tinha uma causa única, uma única causa. Qual era essa causa? Trazer para a gente a consciência de que existia um único Criador e todos nós somos criaturas desse Criador, logo todos somos irmãos. Quem é esse Nazareno que chama o outro de irmão? Algo nunca visto até então. Ele trouxe o propósito de mostrar para nós que existe o amor do pai para com os filhos para com os filhos e para com o pai, a tríade. Amar o Criador sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não tem como amar o próximo sem amar a ti mesmo, nem o Criador sem amar o próximo, enfim. Esse era o único propósito dele. Ele foi em lugares onde ele foi apedrejado, ele foi caçado, ele foi crucificado. Mas essa causa não só movimentou e moveu ele com intensidade e constância, com estado de flow, com garra, tudo o que aconteceu nessa jornada de pilha de livros que transcrevem, por exemplo, a jornada do nosso mestre, modelo e guia da humanidade. É isso que faz com que nós tenhamos legados.
É isso que faz com que nós consolidemos legados através dos nossos negócios. Mas isso é fruto de um propósito único e absoluto, onde pessoas não vão querer acompanhar e pior do que isso, o mundo vai tentar provar para você que isso não é possível. Então não é algo que nasceu para dar certo, é algo que você decide viver para fazer dar certo. Você que chegou até aqui nesse vídeo, você está usando agora, se você chegou aqui nesse vídeo, você está usando o chamado gatilho, viés da comprovação. Ou seja, você pegou o conjunto de dados e fatos que eu te passei, juntou com as suas crenças, aquilo que convergiu, você falou, putz, isso aqui é verdade. Viés de confirmação, chama-se viés de confirmação. É uma distorção de realidade que todos nós nos movemos. Ou seja, se você acredita que é possível ou acredita que não é possível, de qualquer forma você está correto, você está correto. O meu desafio aqui é ajudar você a ter a consciência de que somos previsivelmente irracionais. Se você quer construir algo sólido e duradouro, de fato, escolha a sua causa, multiplique isso no seu negócio através das pessoas que querem o mesmo propósito que você. No processo de neuroliderança, ou seja, entendendo como o cérebro funciona diante dos estímulos de um líder, nós trazemos aqui, chamada neurolíder, a capacidade que nós temos de inspirar pessoas a quererem dar o melhor de si em prol do objetivo do grupo, do propósito do grupo. E é sobre isso que eu falo no meu curso Neurolíder, que você pode e tem que acessar nesse momento aqui. Você ganha 7 dias grátis no Neurolíder, clicando no link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, põe à prova, entenda de fato o seu funcionamento das pessoas, entenda como fazer um processo de neuronegociação, negociar com o cérebro humano, através dos 5 sentidos humanos, acessando o cérebro das pessoas, para ajudá-las a se tornarem melhor, quererem dar o melhor de si em prol do objetivo do grupo. Você vai entender que quem cresce são elas e, consequentemente, transbordam no mundo ao seu redor. Você está pronto, você está pronta para entender de você como nunca entendeu antes e transformar isso aí em realidade na sua vida e nos seus negócios? Clica aqui, que eu quero te ver aqui do lado de dentro. Você que gostou agora sim desse conteúdo, dá um curtir aqui, compartilha com quem precisa dessa lucidez para tocar a sua vida, os seus negócios e melhorar o mundo ao nosso redor. Um beijo, um abraço para você, te vejo no próximo conteúdo.